Estamos falando a respeito dos aspectos da palavra de Deus que vem para nos alimentar e para nos edificar, amém? Abra sua Bíblia em Gálatas 1. Após eu ler a palavra, eu peço que todos fiquem de pé para a gente orar, amém? Como fizemos semana passada. Gálatas 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao Senhor, amém? Que você possa ser um com o Senhor, porque nós somos um espírito com Ele, amém? Senhor, te damos graças, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Graças te damos por esse dia, Senhor. Te damos graças, Senhor, por estarmos na Sua presença, na Sua casa, Senhor. Te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que entrou por essas portas, meu Pai. Obrigada pela vida de cada um, Senhor, no qual essa palavra chegará ao seu coração, meu Pai. Mas queremos te render graças nesse dia, Senhor. O dia de nos assentarmos na Tua mesa, Senhor, de comermos contigo, Senhor, porque não há mais nada precioso do que estar em comunhão com o Senhor, do que estar assentado à Sua mesa, um lugar, meu Pai, que nós não tínhamos direito de estar, mas pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor, o Senhor nos incluiu a este lugar, no qual homem nenhum pode nos remover, Senhor. A Tua mesa, a Tua comunhão, Senhor, comer de Ti, beber de Ti, meu Pai, é um lugar na qual, Senhor, homem algum pode nos remover, Senhor, porque pela Tua graça alcançamos, Senhor, esse lugar, pelo Teu sacrifício, Senhor, pelo Teu amor, meu Pai, alcançamos o lugar na mesa contigo, Senhor. Então damos graças pela Sua palavra. Obrigada pelo Teu Espírito Santo em nós, Senhor, que nos conduz à Tua vida, que nos conduz à Sua verdade, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu corpo, Senhor, por ter nos amado, mesmo ainda pecadores, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos transportou da morte para a vida. Graças te damos, Senhor, por ter nos atraídos até a Ti, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Graças te damos pelo Seu alimento, pela palavra, Senhor, que é o Seu alimento, que nos nutre, que nos sustenta, Senhor, e que nos mantém saudáveis na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra que nos sustenta nos torna edificadores da Tua casa, meu Pai. Que todo o nosso ser venha refletir a Sua vida, que todo o nosso ser venha refletir a saúde, Senhor, de comermos em Ti, meu Pai. Graças te damos, Senhor, por nos expor a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, porque a Tua palavra de vida nos produz, Senhor, saúde em nós, produz edificação em nós, Senhor. E que essa saúde, meu Pai, de nos alimentar em Ti, nos faça prosperar e progredir, Senhor. Porque a verdadeira prosperidade se inicia, Senhor, com saúde, em nos nutrirmos de Ti, em nos alimentarmos de Ti. Honramos a Ti, Senhor, nesse dia, Senhor. Honramos, Senhor, a Ti. Rendemos o nosso coração, meu Pai, totalmente a Ti. Colocamos a nossa mente ao Seu dispor, meu Pai. Que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, ao lugar mais profundo, a um lugar mais perto, Senhor, que possamos, Senhor, estar entronizados à Sua presença e nunca mais, Senhor, sair dela, Senhor. Te amamos, Senhor, e te damos graça por esse dia, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então pode se assentar. Nós estávamos falando desde a semana passada, desde o culto de primícias, né? Como nós falamos que é o culto de primícias que
permeia todo o nosso mês, amém? Tudo aquilo que nós vamos ministrar e construir diante de Deus. E nós falamos no culto de primícias e falamos no domingo passado a respeito do novo pacto, amém? Que o novo pacto, a nova aliança, é a morada de Deus na terra, amém? O novo pacto foi estabelecido como um ambiente de habitação de Deus na terra, amém? O novo pacto não é um slogan, o novo pacto não é teórico, o novo pacto não é um estudo teológico, o novo pacto é uma vida que é gerada dentro de nós, amém? O novo pacto é uma vida que é gerada dentro de mim e de você, de uma forma orgânica, que nos faz dar valor àquilo que Deus dá valor, amém? Uma forma de vida que vem para dentro de nós, para nos fazer enxergar e viver da forma que Deus deseja de nós, do nosso coração. Vocês estão entendendo? Diga amém. E a igreja do Senhor, né, como nós já ministramos, faz parte desse novo pacto, amém? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, foi fundado em que pacto? Foi fundada no novo pacto, amém? Por que eu tenho que entender isso dentro do meu coração? Que a igreja nasceu dentro do novo pacto. Porque quando eu sei aonde a igreja está fundamentada, eu não consigo e não posso removê-la de pacto, amém? Então, quando eu sei aonde a igreja foi estabelecida e fundada, eu não posso ficar transitando com a igreja de pactos em pactos, amém? Existia um pacto antigo, chamado, né, velho pacto, a velha aliança, mas como nós já estudamos a respeito disso, Deus, né, é um Deus de pactos e alianças, e ele fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Noé, e foi transcorrendo o seu pacto até chegar a Jesus Cristo, amém? O pacto perfeito e inquebrável, amém? E a igreja foi gerada e nasceu desse novo pacto. Nasceu de Cristo no novo pacto. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o fundamento do corpo de Cristo. No novo pacto está a origem, está a essência, está a natureza da igreja. Você tem que guardar isso dentro do seu coração, amém? Porque se o novo pacto é um ambiente onde Deus agora faz morada, se a igreja está estabelecida, fundamentada, a sua essência, a sua natureza é o novo pacto, tudo que é inserido na igreja, que não é desse pacto, não contém a vida de Deus. Tudo que você faz dentro da igreja, no qual o seu fundamento e a sua essência é o novo pacto, se você tenta trazer algo do velho pacto e introduzir dentro da igreja, Deus não está nesse negócio. Porque Deus é um Deus de pactos. E a palavra vai dizer que o velho pacto foi desfeito, porque um pacto superior foi colocado, amém? Um pacto superior de maiores promessas foi estabelecido e cumprido, né? Através de Cristo Jesus, amém? E nós temos que nos dedicar a conhecer esse novo pacto, amém? Porque não foi um pacto feito com homens. Por que os outros pactos foram temporários e se acabaram sobre a terra? Porque foram pactos no qual Deus fez com homens imperfeitos, amém? Deus fez pacto com homens, né, imperfeitos dessa terra. Mas o novo pacto foi estabelecido entre um pai e um filho. O novo pacto foi estabelecido entre Deus e o seu Filho Jesus, amém? Então, nós fomos conformados à imagem de Cristo, por quê? Porque um novo pacto foi estabelecido com um Filho. E nós fomos, então, agora conformados à imagem desse Filho, para nos tornarmos a esposa do Cordeiro, amém? Para nos tornar filhos de Deus, assim como Cristo é o Filho primogênito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Agora nós nos tornamos como igreja a ajudadora idônea do Senhor, a ajudadora do seu esposo, aquela que colabora com seu marido na sua obra. E qual é a obra que Deus está fazendo sobre a terra? Edificando a sua igreja. Porque Jesus vai falar em Mateus 16 o quê? Eu vim para edificar a minha
igreja. Ele é muito claro, amém? Não precisa de aprofundamento, não precisa de teologia, você não precisa, né? Você só precisa saber o quê? Se orientar nas escrituras no português, amém? Eu vim edificar a minha igreja. Jesus é bem claro no que ele veio fazer, amém? Edificar a igreja do Senhor, amém? Colaborar com a conclusão e a consumação do propósito eterno do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai e nos tornou, juntamente com ele, colaboradores dessa obra, amém? Cooperadores dessa obra, como nós falamos semana passada, que está lá em 1 Coríntios 3, amém? E nós nos tornamos a ajudadora idônea do Senhor. O que é ser uma ajudadora idônea do Senhor? Ser uma pessoa idônea é uma pessoa competente. Ser uma ajudadora idônea é ser íntegra, confiável, fiel, capaz, habilitada a ajudar o Senhor em toda a sua boa obra. Por isso que 1 Coríntios 3 vai falar que nós somos colaboradores de Deus, cooperadores de Deus, amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. E para a gente introduzir na nossa ceia de hoje, eu quero falar a respeito de saúde. E não é porque o pastor Bruno estava doente, amém? Porque Deus já tinha me dado essa palavra antes mesmo do pastor Bruno estar enfermo e passar por que ele passou, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, é uma jesuicidência. Como eu falei semana passada, a palavra de Deus, ela está estabelecida em nos alimentar e nos edificar, amém? E a saúde, ela é verdadeiramente importante para Deus. Por quê? Porque a expressão, a saudação, como eu comecei em Gálatas 1, versículo 3, graça e paz aos irmãos, a saudação que Paulo costumava fazer dentro das igrejas, né? Paulo costumava fazer com seus discípulos, que Jesus também fazia com seus discípulos, que vem, né, de um legado judaico no qual todo judeu, quando se apresenta a alguém, ele se apresenta dizendo paz do Senhor. A paz, amém? Quando o judeu se apresenta a alguém, ele fala a paz. Por isso que Jesus falava, paz seja convosco. Quando Jesus chegava, ele falava, a paz seja convosco. Por quê? Porque essa expressão de saudação vem da intenção de transmitir ou desejar saúde para alguém. A palavra saudação significa transmitir saúde, amém? Desejar saúde a alguém. E a saúde integral, a saúde completa de Deus é a paz integral do Senhor, amém? Porque quando você perde a sua paz, você perde a sua saúde. E vice-versa. Quando você perde a sua saúde, né, você perde a sua paz. Por quê? Você entra num momento de preocupação, né? Há muitas corres, um desespero. Por isso que quando Israel se saudava, ela saudava com a paz. Por quê? A saudação era que você tenha a intenção de transmitir a saúde para o corpo, amém? Quando Jesus saudava com a paz, ele estava com a intenção de transmitir saúde para o corpo, para os seus discípulos, amém? Mas no novo pacto, em Cristo, acrescenta-se uma maneira de alcançar essa paz. Então, no novo pacto, após a ressurreição de Cristo, amém? Após a igreja começar a ser gerada em Atos, a saudação, ela deixa de ser paz seja convosco, e Paulo começa a disseminar um novo tipo de saudação, assim como Pedro, que é graça e paz. Então, o pastor Bruno até brinca, né, que ele dá a paz do Senhor para os irmãos, ou graça e paz, né? Nós deveríamos entender que no novo pacto, nós não nos apresentamos mais como a paz do Senhor, mas com a graça e com a paz. Por quê? Porque
graça e paz, porque a maneira de se alcançar a paz hoje, no novo pacto, é através da graça. A maneira que nós alcançamos a paz hoje é através da graça do Senhor, amém? Então, na primeira aliança, na antiga aliança, se cumprimentava com a paz do Senhor. No novo pacto, no qual a igreja está estabelecida, eu começo a saudar os irmãos com a graça e paz. Porque eu só consigo alcançar verdadeiramente a paz com a graça de Deus. Então, o que nós podemos concluir? Que quando Deus dispensa a graça, quando Deus, derrama da sua graça, Ele produz saúde ao corpo de Cristo. Quando Deus derrama da sua graça, Ele derrama saúde ao corpo. Hebreus 13, versículo 9. Se você estiver anotando, anote. Se você não trouxe caderno, anote no bloco de notas do seu celular, amém? Hebreus 13, versículo 9, vai falar para nós tomarmos cuidado, para nós não nos envolvermos com doutrinas erradas, com várias doutrinas, com doutrinas estranhas. O que é doutrina? Ensinamento, amém? A palavra diz em Hebreus 13, versículo 9, para que a gente tome cuidado para não se envolver com ensinamentos estranhos, porque a palavra em Hebreus 9 vai falar que as doutrinas estranhas, os ensinamentos estranhos, são como comida contaminada. São como o alimento contaminado, como um alimento que já está passado, amém? E que o que vale para nós, o que vale para o nosso coração é estar firmado na graça de Deus. Então nós temos que ter o nosso coração firmados, confirmados na graça de Deus, porque é a graça de Deus que produz saúde ao corpo, e onde há graça, há paz. Onde a lei opera, há problemas. Aonde a lei opera, há diversidades, E não estou falando nem entre os judeus, amém? Eu estou falando dentro da igreja, com os crentes, amém? Aonde a lei sempre terá problemas entre os crentes. Mas quando há graça, há saúde. Quando há graça, há paz. A prosperidade que vem de Deus, ela vem através da saúde gerada pela graça de Deus, amém? A prosperidade não vem sem saúde no corpo. Porque prosperidade sem saúde é limitação e desastre. Quando o corpo não está saudável, quando o corpo não está em paz, ele não está apto para administrar a prosperidade que vem de Deus. Ele é limitado e desastroso, amém? E o que eu desejo para nós como igreja é que nós sejamos prósperos em todas as coisas e que tenhamos saúde, graça e paz. Porque estaremos aptos então para poder prosperar e progredir em tudo aquilo que o Senhor derramar sobre nós, amém? Porque a saúde é a fonte de todo o progresso divino. A saúde é a fonte de todo o avanço. A saúde é a fonte, amém? De toda a expansão divina sobre a terra. Toda pessoa que deseja progredir, toda pessoa que deseja prosperar, tem que ter saúde. Desde o princípio, as Escrituras vão falar a respeito de saúde. Desde o princípio, a palavra do Senhor vai falar a respeito de saúde. A cura é voltar outra vez à saúde, amém? Aonde é ministrado cura, é porque algo deixou de estar saudável. Aonde é necessário cura, é necessário regressar à saúde. E a herança da igreja não é a cura, a herança da igreja é a saúde. A herança da igreja não é curar, a herança da igreja é permanecer saudável. E precisamos de cura por quê? Porque perdemos a saúde, amém? Quando nós necessitamos clamar, pedir pela cura, é porque a saúde em alguma forma se foi, amém? Em alguma parte de mim, ela se foi. Vocês estão entendendo? Diga amém.
E a igreja foi chamada para manifestar a cura, mas vivendo em saúde. A igreja foi chamada para manifestar lá fora a cura, mas ela tem que viver saúde. Ela tem que viver em paz. Ela tem que viver sobre a graça. Entenda o que eu quero que você, saia desse ambiente natural. Entenda, eu não estou falando do indivíduo, amém? Eu não estou falando de um ser individual que está doente, resfriado, amém? Eu não estou falando do pastor Bruno que ficou dodói, amém? Eu estou falando da igreja. Eu estou falando do corpo de Cristo. Que quando a igreja do Senhor, quando o corpo de Cristo necessita de cura, é porque em algum momento a igreja do Senhor se encontra enferma e doente. Entenda, Deus não está tratando do indivíduo, amém? Deus é coletivo, Ele trata do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E se eu estou falando que a saúde é necessário para o corpo, e quando eu necessito pela cura da igreja, e quando eu clamo pela cura da igreja, porque a igreja está doente, porque a igreja está perdida, porque a igreja não está na conformidade do desejo e do desenho do coração de Deus, é porque em algum momento a igreja se encontra doente. A igreja se encontra enferma, perdeu a saúde e perdeu a paz. Porque quando se perde a saúde, se perde a paz. Por que, pastora? Por que a igreja, o corpo de Cristo, se encontra enfermo? Porque está comendo errado. Como ele disse em Hebreus 13, versículo 9, está comendo comida contaminada, está se preocupando, está se alimentando de falsos ensinos, está comendo de uma comida estragada e requentada. Porque tudo aquilo que eu como fora do novo pacto é comida estragada. Porque no novo pacto só há novidade de vida. No novo pacto só há alimento fresco. E o corpo doente não cresce. O corpo doente não tem força. O corpo doente não consegue edificar, porque não aguenta a pressão da edificação. Por isso não progride, por isso não prospera. Como nós falamos semana passada sobre, as crianças serem como uma plantação, amém? E os homens maduros como minerais prontos para edificar. Entenda uma coisa, uma plantação doente, uma hora ela morre. E uma edificação rachada, que não aguenta a pressão, uma hora ela cai. Se você, então, o corpo de Cristo é a igreja do Senhor, perde a saúde, você vai depender da cura. E quando a igreja do Senhor, amém? Estou falando do todo, vocês estão entendendo? Diga amém. Quando a igreja do Senhor é dependente da cura, esse é um evangelho corrupto. Por que corrupto, pastora? Porque nos faz depender da cura, enquanto nós não estamos debaixo da ordem que produz saúde. Porque quando a igreja depende da cura, ela sai da ordem de Deus, porque a igreja foi feita para viver em saúde e manifestar cura. A igreja foi estabelecida para ser respostas ao problema desse mundo contaminado. E não para precisar do mesmo remédio que o mundo tem precisado. Como você vai ser a cura para as nações se você se encontra enfermo e doente? Se alimentando mal. Então isso é o evangelho corrupto, porque sai da ordem de Deus, porque a ordem de Deus para a sua casa, para a sua igreja, para o seu corpo é saúde. E aí, quando estamos doentes, passamos a necessitar
de uma cura, vamos necessitar de um pastor que nos cure e não nos ordene, que não nos coloque em ordem. Porque quando eu dependo da cura, eu paro de procurar a ordem, porque eu vou atrás da minha necessidade. Quando Deus dispensa a graça, Ele ordena a nossa vida. Quando Deus dispensa a graça sobre a sua igreja, Ele está ordenando a sua igreja. E a graça do Senhor não é, ai, nossa, que lindo a graça. A graça do Senhor vem para me ordenar. A graça do Senhor vem para me corrigir. A graça do Senhor vem para me levar à obediência. Não podemos separar graça de obediência. A graça não é uma coisa e a obediência é outra coisa. Porque se eu experimento da graça, nós veremos a obediência. Quem experimenta da graça vive em obediência. E é maravilhoso a gente compreender a graça no novo pacto. Porque toda vez que nós estamos ministrando a palavra, quando o seu líder está ministrando a palavra, quando o seu pastor está ministrando a palavra, e ele está fundamentado no pacto certo, tudo aquilo que ele ministra é graça. E é por isso que Efésios 4 vai falar das 5 graças ministeriais, amém? Porque nós fomos estabelecidos e fundamentados por Cristo para dispensar graça sobre a sua igreja. Para dispensar do fundamento do novo pacto, que é a graça do Senhor, amém? Porque a palavra vai dizer, o que recebemos de graça, damos de graça. Isso não tem a ver com dinheiro, amém? Que as pessoas ficam falando assim, o que você dá de graça, tem que dar de graça, recebe de graça, então o pastor não pode cobrar e você não pode dar uma aula cobrando. Ou plantação, menino, ou criança que ainda nem aprendeu a ler. Quando a palavra diz, o que recebemos de graça, damos de graça, é a graça do Senhor. Porque de graça recebemos e de graça nós damos. É a graça do Senhor, é a vida do Senhor, é a dispensação da graça sobre a igreja do Senhor. Então, quando nós falamos e ministramos fundamentados no novo pacto, nós ministramos graça às pessoas. Quando as pessoas te escutam, elas não vão entender tudo de imediato que você está falando, mas a graça está sendo dispensada, amém? Porque a responsabilidade de quem ministra a palavra é ministrar a graça. E a responsabilidade de quem escuta é trabalhar essa palavra para poder entender e aprofundar dentro dela, amém? Não é a minha responsabilidade que você entenda toda a palavra, amém? A sua responsabilidade é ouvir a palavra, é estudar a palavra, é se aprofundar na palavra, para que você tenha um total entendimento da graça dispensada, amém? E o papel daquele que ministra é dispensar a graça do Senhor. Tudo que sai da nossa boca tem que ser graça. Porque o novo pacto no qual nós estamos estabelecidos não pode jorrar comida contaminada. Não pode sair da nossa boca comida contaminada. Nós não podemos, sair da nossa boca lei. Porque a lei hoje para o novo pacto é comida contaminada. Foi o que eu falei semana passada. Nós temos que conhecer toda a palavra, toda a escritura e conhecer todos os pactos, amém? Conhecer é uma coisa, mas nós temos que ser especialistas no novo pacto. Nós temos que ser experts no novo pacto. Como nós podemos crescer em graça sobre graça? A palavra diz lá em João 1, 16 e 17, que até chegarmos como Jesus, até estarmos cheios de graça, porque a palavra vai dizer, né?
a partir do versículo 14, de 1 a 1, a partir do versículo 14, que ele era cheio de graça, amém? E ele veio com graça e verdade, dispensar essa graça e essa verdade. E como nós fazemos para estar como Cristo, cheios de graça? Jesus cresceu em graça, a ponto de estar cheio de graça. E como nós, como igreja, vamos crescer nessa graça, a ponto de estarmos cheios de graça, nos expondo a palavra de Deus, nos expondo a sua graça, nos expondo, as graças ministeriais, nos expondo, ao alimento, à edificação. Ou seja, cada vez que nós nos reunimos nos cultos, nos discipulados, nas células, nos seminários, eu tenho que ter a expectativa correta. E qual é a expectativa correta do meu coração quando eu vou a um culto? É ao me expor a sua verdade, ao me expor a sua graça, ao me expor a sua vida, essa graça aumenta dentro de mim. Quando nós viemos ao culto, quando nós vamos a um seminário, a um discipulado, a uma célula, a nossa expectativa é: eu quero me expor à palavra, eu quero me expor a essa verdade, porque quanto mais eu me exponho a essa verdade, o aumento da graça vem sobre mim. E por que me convém me expor a essa verdade? Por que me convém me expor a essa graça? Porque eu só posso obedecer a Deus através da graça que opera em mim. A obediência em amor que Deus espera da sua igreja somente pela graça. E se você falar assim para mim: ah, pastora, mas é muito custoso obedecer a Deus, é muito difícil para mim obedecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. O seu problema não é que te custa obedecer. O seu problema não é que é difícil obedecer. O seu problema é maior do que isso. O seu problema é maior do que ser difícil, maior do que ser custoso. O seu problema é que você está vazio da graça. Porque aquele que não consegue obedecer a Deus está vazio da sua graça. Porque não tem como separar graça e obediência. Que se eu obedeço ao Senhor através da graça, e se eu não consigo obedecê-lo, é porque eu estou vazio da graça. Porque obedecer a Deus não é custoso, porque é a graça de Deus operando em nós. Não há custo, não há dificuldade em obedecer a Deus, porque nós obedecemos a Deus através da graça. É a graça que opera em nós. Então, se eu não consigo obedecer, é porque não tem nada operando dentro de mim. É porque eu estou vazio dessa graça. Paulo vai dizer que eu não sou, que não é, ele vai falar assim: não sou eu que obedeço, não sou eu que trabalho, não sou eu que faço a obra, é a graça de Deus em mim. Paulo vai falar: eu fiz muito mais do que eles, mas não por mim mesmo. Trabalhei muito mais do que eles, mas não por mim mesmo, mas a graça de Deus operando através da minha vida. Paulo vai falar: eu não posso me gloriar de nada que eu fiz, porque foi a graça de Deus através da minha vida. E se compreendermos o poder da graça, compreenderemos o poder do novo pacto. Quando compreendermos o poder da graça, vamos compreender o poder do novo pacto, dessa nova aliança. E quando entendemos o poder dessa nova aliança, o reino de Deus avança mais rápido. Porque o novo pacto, a nova aliança, não é só vir ao culto e comer da ceia, amém? É você entender o que essa graça proporcionou à igreja, o que essa graça conduz à sua igreja. E se eu perguntar aqui hoje, quantos de verdade desejam obedecer a Deus? Todo mundo vai dizer: eu quero. Porque todo mundo quer obedecer a Deus. Todo mundo, em algum momento, vai dizer, mesmo que não consiga, que tem o desejo de obedecer a Deus. Mas se você verdadeiramente deseja obedecer a Deus, porque o verdadeiro desejo dessa obediência te conduz à graça.
o verdadeiro desejo do seu coração em querer obedecer a Deus vai te conduzir à graça. O que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que a sua boca pode falar que você quer obedecer, mas o seu coração está longe dele. Porque quando Deus observa um coração verdadeiro, a graça te conduz a essa obediência. Quem não deseja agradar a Deus, nunca entenderá da graça. Porque a graça vem dentro de nós para gerar em nós prazer em obedecer. Prazer em fazer a vontade de Deus. Prazer em ouvir a voz do Senhor. E se você chegar para Deus com um coração verdadeiro e dizer: ai, Senhor, eu quero te agradar, eu quero te honrar, porque eu entendo que o Senhor me limpou, me sarou, me perdoou, me amou. Aí eu descubro que, querendo agradar o Senhor, quando eu busco o Senhor verdadeiramente e falo: eu quero te agradar, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo seu amor, pela vida que o Senhor me deu, eu vou encontrar uma barreira dentro de mim. O que é? Qual é a barreira dentro de mim? A lei que há nos meus membros, amém? O corruptível que há na carne do homem, amém? A barreira que nós encontramos, que não há nada de bom no homem. Mas quando o Senhor encontra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, a graça vem para te conduzir em obediência. A graça vem para te conduzir na vida de Deus. E o Senhor vai dizer para nós: eu vou te ensinar o poder da minha graça. Eu vou te ensinar o poder que há no novo pacto. 2 Coríntios 12 vai dizer assim. 2 Coríntios 12 vai dizer assim para nós, versículo 7. E por causa da extraordinária grandeza das revelações, para que eu não me exaltasse demais, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca disso roguei 3 vezes ao Senhor, que afastasse-o de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu por 3 vezes: tira de mim esse aguilhão, tira de mim, né, esse mensageiro de Satanás, tira de mim esse espinho na carne que vem, né, me esbofetear para que eu não me exalte. A palavra é bem clara, amém? E você pode, né, interpretar, tem muitas interpretações, como se esse espinho na carne, né, que a palavra vai dizer que é um mensageiro de Satanás. A teologia, ela vai transcorrer de uma enfermidade no qual Paulo carregava, até mesmo um mensageiro de Satanás próprio, que ficava lá para dar uns tapas na cara de Paulo, para ele não se achar muito, amém? Mas isso é irrelevante. A relevância do texto é que Paulo vem pedir para o Senhor remover dele esse espinho na sua carne, esse mensageiro de Satanás que ia esbofetear. Ele fala: eu roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse isso de mim. E sabe o que Deus vai falar para ele quando ele diz: a minha graça te basta? É Deus falando para Paulo assim: se eu tirar, Paulo, você nunca vai descobrir que a minha graça é suficiente. Se eu remover o seu espinho na carne, se eu remover aquilo que te aflige, se eu remover as suas lutas, se eu remover as suas aflições, você nunca vai depender da minha graça. Então o Senhor vira para Paulo e fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então pare, igreja, de pedir para o Senhor: ai Deus, tira as minhas lutas, tira as minhas aflições, tira as tentações, porque se Ele tirar, você nunca vai conhecer a graça de Deus. Você nunca vai depender da graça de Deus. E você vai achar que pode viver a sua vida como bem entende.
Entenda, a graça do Senhor é um poder governamental dentro de nós. A graça do Senhor é um poder divino dentro de nós. A graça do Senhor não é um favor imerecido. A graça do Senhor não é algo que veio apenas nos remover da morte, da condenação, nos livrar do inferno e nos dar uma vida eterna. A graça é um poder de governo e divino que age dentro de nós, que opera dentro de nós. E como igreja, um dia nós entenderemos o poder de Deus. Nós entenderemos o poder de Deus no novo pacto. Nós entenderemos na completude o poder da sua graça e a operação da sua graça dentro da sua igreja. Porque a graça não é um sentimento, a graça é um poder. E não é qualquer poder, é o poder de Deus. A graça é o poder de Deus na sua igreja. E os crentes saudáveis são aqueles que são cheios de graça. Entenda, Paulo tinha uma enfermidade, um espinho na carne, uma aflição que ele carregava com ele, mas a palavra vai dizer então que Paulo era cheio de graça. Porque a nossa doença não está no corpo físico, amém? A nossa doença está em comer daquilo que o Senhor não aprova que a gente coma. A nossa doença está em se alimentar errado. A nossa doença está em comer de uma comida estragada que não está estabelecida no novo pacto. E eu estava conversando esses dias, acho que foi anteontem, sei lá, com a Leide. Né, Leide? Eu e Leide. Batendo um papinho. E a gente estava confabulando. E eu falei para a Leide que, diante de tudo aquilo que eu estava vendo, né? De tudo aquilo que eu estava observando da igreja do Senhor, eu falei que eu só podia dar graças ao Senhor, amém? Por ter me arrancado de um sistema de lei. Por ter me arrancado, me espancado, me feito morrer até eu sair do sistema de lei. Porque se ainda nos encontrássemos lá, estaríamos todos mortos, ainda que respirássemos. Ainda que respirássemos, estaríamos todos mortos. Assim como Adão achava, porque respirava e gerava, estava vivo, ele estava morto. Tudo que opera debaixo do velho pacto é morte. A palavra vai dizer para nós que o velho pacto é o pacto da morte. E quando comemos desse alimento, estamos comendo de morte. Estamos trazendo enfermidade ao corpo, enfermidade à igreja. E a igreja foi feita para estar saudável, estar em paz, estar cheia da sua graça. E Paulo estava assim, até o seu encontro com Jesus, cheio de morte, cheio da lei. Por isso a palavra em Filipenses 3, versículo 9 vai falar, Paulo vai dizer, eu considerei tudo perda, eu Paulo, mestre da lei, sábio, doutor da lei, joguei tudo fora, considerei tudo lixo, tudo como esterco, para que eu pudesse conhecê-lo de uma forma mais extraordinária, para que eu pudesse verdadeiramente conhecer a Cristo, verdadeiramente ser encontrado nele. E a única coisa que, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração e de tudo aquilo que eu estava observando da igreja, é Senhor, obrigado. Porque quando Ele me arrancou da lei, não deixou nenhuma raiz lá, para que não voltasse a brotar nada do antigo pacto. Então entenda uma coisa. As pessoas cheias de graça não são conflituosas. As pessoas cheias de graça não são cheias de conflitos. Não são cheias de murmúrios. Não são cheias de reclamações.
Porque estar cheio da graça tem que ser humilde. E ser humilde, ter humildade, é você entender a necessidade de Cristo todos os dias. Ser humilde não é um estado financeiro, amém? Não é você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ser humilde é ter um coração que clama por Cristo, pela sua graça, todos os dias. A humildade atrai a graça. A graça atrai o poder de Deus. O poder de Deus produz saúde. E essa saúde se manifesta em paz nas relações que nós temos como irmãos. Vou repetir, tá? A humildade atrai a graça. E a graça atrai o poder de Deus. E o poder de Deus produz saúde ao corpo. E essa saúde se vê como, se manifesta como na relação de paz que eu tenho dentro do corpo de Cristo. Por que, pastora? Por que a igreja tem que ser cheia de paz, cheia de saúde, cheia de graça? Porque não tem como edificar na inimizade. Não há edificação na inimizade. Não pode haver edificação aonde não há paz. Gente de paz são pessoas que podem edificar. Por isso que o corpo de Cristo tem que ter saúde, tem que ter saudável, porque o corpo de Cristo doente não edifica. Precisa de tratamento, precisa de remedinho para o seu dodói, precisa de suprimento de necessidades. Não tem como edificar aonde não há paz, aonde não há saúde. Não se pode edificar com pessoas que estão todo o tempo suspeitando ou duvidando daquilo que está sendo feito. Como assim, pastora? Aí você fica assim, suspeitando. Ai, meu Deus, por que meu pastor disse isso? Por que ele fez aquilo? Por que o pastor Bruno pregou sobre aquilo? Ele está falando de mim, aposto. Aposto que contaram para ele da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Não suspeite da palavra de Deus. Não suspeite da graça ministrada sobre vós. Porque a suspeita é como um abortivo. Sabe o que é um abortivo? É um anticoncepcional, amém? A suspeita é como um abortivo que não permite que a palavra seja gerada. Toda vez que você suspeita daquilo que Deus está falando, daquilo que está sendo ministrado, da graça que está sendo derramada, e você fica, meu Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? E murmura, e reclama, e suspeita. Você não permite que a palavra de Deus seja gerada dentro de você. Pessoas cheias de graça são cheias de paz, e quando estão cheias de paz, se pode edificar os projetos de Deus na terra. E a minha oração, corroborando com a oração da semana passada, que nós oramos para que Deus levante líderes edificadores, amém? Líderes arquitetos. A minha oração é que Deus nos dê pessoas de paz. Que Deus nos dê pessoas de paz, pessoas saudáveis em Cristo, amém? Um corpo saudável em paz, cheio de graça, com quem nós possamos edificar. Com quem nós possamos edificar e cooperar com o propósito de Deus nessa terra. Porque um dos frutos da carne é a suspeita. Um dos frutos da carne, não é do Espírito, é a suspeita. Mas as pessoas de paz são saudáveis. E o reino de Deus se expande por meio dos filhos da paz. O reino de Deus avança em saúde através dos filhos de paz. O reino de Deus avança, expande
e expande em saúde. O reino de Deus vai exportar, vai disseminar, vai propagar essa saúde por meio de filhos de paz, não filhos de contenda, não filhos que murmuram. Porque os pacificadores herdarão o reino dos céus. Por isso que a palavra vai dizer lá em Mateus 10, quando Deus vai enviar os seus discípulos, amém? Depois você lê lá Mateus 10, a palavra vai dizer que Jesus vai enviar os seus discípulos de 2 em 2, amém? Para bater nas portas, para ir nas casas, para ir nas cidades, amém? E a palavra vai dizer que eu os envio. Então eu vou trazer para uma nova linguagem, amém? Jesus está falando assim: eu os envio como filhos de paz. Por que filhos de paz? Porque quando chegar na casa você vai declarar que a paz esteja com vocês, que a paz esteja dentro dessa casa. Então ele envia os seus discípulos como filhos de paz. E ele vai falar: se você encontrar uma casa que os receba, uma casa de paz, então você vai deixar ali a sua paz. Ali você vai edificar. Ali você vai deixar a minha palavra. Ali naquela casa que vai receber da minha paz, se tornará uma casa de paz. E ali vai haver edificação do reino. Mas se você entrar em um lugar e não os receber, e não receber a paz, levantem e continuem, mas nesses lugares não edifiquem. Ele vai falar: saia, bata os pés, tire todo o pó dessa terra e continue até achar outra casa de paz. Porque não há edificação em lugares aonde não há paz, aonde não receba da paz, aonde não receba da graça do Senhor, amém? Entenda uma coisa, todos nós chegamos enfermos ao Evangelho, amém? Eu e você, todos nós, mesmo que você tenha nascido no seu berço evangélico, você chegou à igreja, você chegou ao novo pacto, ao entendimento da graça enfermo. Nós chegamos doentes ao Evangelho, mas quando o Evangelho da graça nos é apresentado e nos é bem apresentado, não é de qualquer jeito, não é uma hipergraça, é o Evangelho da graça verdadeiramente sendo apresentado, vai despertar no coração do homem uma paixão em obedecê-lo. Uma paixão em ouvir a sua voz, em fazer a sua vontade. Um evangelho da graça verdadeiramente ministrado faz com que o nosso coração busque agradar ao Senhor. Porque no nosso coração há paz e a saúde. E mesmo no meio das circunstâncias e das aflições que nós como indivíduos enfrentamos, a graça do Senhor nos é suficiente. A graça do Senhor nos basta. E entendemos que a aflição, os problemas nos levam a depender cada vez mais da sua graça. E isso não rouba de mim a alegria de obedecê-lo, o prazer de fazer a sua vontade, o prazer de estar com ele todos os dias. A resposta que a igreja dá ao amor eterno que Deus entregou a nós e derrama sobre nós é o desejo de obedecê-lo por amor. O desejo de edificar o reino de Deus, o desejo de edificar a sua casa, o desejo de continuar cooperando com a edificação da sua morada na terra, o desejo de continuar expandindo o reino de Deus, que o reino de Deus é um reino de paz. E nós conseguimos somente compreender tudo isso quando estamos estabelecidos e comendo de um alimento vivo, que nos nutre, que nos alimenta, que nos sustenta, quando verdadeiramente estamos fundamentados no novo pacto.
não é conhecer a teoria do novo pacto. Não é dizer que estamos no novo pacto. Não é levantar um pão e um cálice de suco de uva e dizer que eu estou debaixo da aliança, do cálice da nova aliança. Eu tenho que entender o que é a responsabilidade que é estar nessa nova aliança. Tudo que se relaciona com o senhorio de Cristo tem a ver com o novo pacto, com a nova aliança e com a obediência. Tudo que foi gerado a partir de Cristo na cruz do Calvário tem a ver com o novo pacto, tem a ver com obediência. Quando a igreja foi gerada em Cristo, nasceu, e foi gerado então, o corpo de Cristo. O corpo somos nós, diga amém. O cabeça é Cristo, diga amém. E qual é a relação do corpo com o cabeça? Obediência. Qual é a relação da esposa de Cristo, diga sou eu, com o seu esposo que é Cristo? Obediência. Qual é a relação dos filhos com o pai? Obediência. Toda a relação que nós temos com o Senhor debaixo do novo pacto é obediência. Aí você ouve uma pregação de uma hipergraça que diz, não se precisa mais obedecer, porque tudo é graça. Comendo comida contaminada. Meninos que acham que sabem aquilo que não sabem. Ensinos errados, doutrinas erradas que corrompem a igreja, que matam a igreja, que faz a igreja se encontrar no estado que ela se encontra hoje, adoecida. Ao invés de curar, ela precisa ser curada. A igreja é a expressão de Cristo por obediência em amor. A igreja é a expressão de Cristo por obediência em amor. E eu quero declarar que como há 21 séculos atrás, potestades, principados tremeram, políticos tremeram, religiosos tremeram, os demônios tremeram, o próprio diabo tremeu, as enfermidades tremeram, o sistema humano tremeu. Se Cristo for visto na sua igreja, toda a criação voltará a tremer diante do nome do Senhor. Se Cristo for visto na sua igreja, em sua glória, em sua graça, em sua plenitude, todos tremerão outra vez diante da presença dele, por conta da sua autoridade. Há 21 séculos atrás, naquela cruz, as autoridades tremeram, o diabo tremeu, a terra tremeu, potestades, principados, hostes espirituais tremeram, os homens tremeram diante da face do Altíssimo e da sua autoridade. E a igreja agora é responsável por resplandecer essa face, essa autoridade. Você não vem à igreja, querido, para me ver. Você não vem para ver o pastor Bruno. Você não vem para ver pastor ou homem algum. Você tem que vir à igreja e ver a Cristo. Então eu te pergunto, igreja, se a igreja não obedece, como o mundo obedecerá? Se a igreja não obedece, como os governantes vão obedecer? Não podiam encontrar em Jesus nenhuma falha. Quando Jesus foi à cruz, a palavra vai dizer que não foi encontrado nada que o fizesse ser condenado. Não encontraram nada que o fizesse corruptível. Não encontraram nada que pudessem julgá-lo. Não podiam encontrar nada em Jesus. Não havia falta, não havia erro. Não havia erro dele como cidadão israelita. Não havia erro nele como judeu. Não havia erro nele como pagador de impostos. Não havia erro nele como um cidadão da terra de Roma. Não havia erro dele. Não havia falta dele. Nada nele foi corruptível. E sabe onde está a autoridade da igreja? Em sermos
como Ele é, integralmente justos, integralmente obedientes, integralmente. Porque somente em obediência poderemos pedir obediência a alguém. Como que você, líder, não obedece e pede dos seus discípulos obediência? Às vezes, nós praticamos todos os pactos e não praticamos o pacto no qual nós pertencemos. Às vezes queremos conhecer tanto do antigo pacto e queremos praticar tantas coisas do antigo pacto e não consegue praticar o que pertence ao pacto que vivemos. Muitas coisas que se pratica hoje dentro da igreja não são igreja porque estão fora do novo pacto. Tudo que você pratica fora do novo pacto não é igreja do Senhor. Pastora, mas eu estou dentro da igreja. Estou praticando coisas do antigo pacto. Não é igreja. Porque a igreja do Senhor nasceu no novo pacto. A natureza dela é o novo pacto. A essência dela é o novo pacto. A vida da igreja é o novo pacto. Aonde Deus habita é o novo pacto. Se você estiver plantado em um pacto equivocado, você não vai encontrar o Deus do novo pacto. Se você estiver plantado em um pacto errado, você não vai encontrar o Deus do novo pacto. A palavra é bem clara. Aqueles que vivem na lei serão julgados como a lei. E aqueles que vivem na graça serão julgados mediante a graça. A igreja vai ser julgado mediante o pacto, no qual é a sua natureza e o seu fundamento. Pela graça. Pela graça compareceremos ao tribunal de Cristo, amém? E seremos julgados por Ele. Pastora, se há algo que eu pratico da velha aliança, será julgado. Porque você não deveria praticar coisas que são do pacto errado. Deus não está onde eu quero que Ele esteja. Deus está no pacto que Ele estabeleceu. É por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. É por isso que tem muitas pessoas cansadas. É por isso que tem muitas coisas que fazem um monte de coisa e nada dá certo, nada acontece, nada rompe. Aí eu faço, eu sirvo, eu vou ali, eu faço aquilo, eu oferto, eu dizimo. Mas segundo que pacto? Segundo que pacto você está ofertando e dizimando? Segundo que pacto você está servindo ao Senhor? Na lei ou na graça? Temos que conhecer o pacto no qual estamos inseridos. Porque o novo pacto absorve todos os pactos. O novo pacto absorveu todos os pactos. Porque todos os outros pactos eram imperfeitos. Mas Jesus, tendo obedecido a tudo, tendo sido aperfeiçoado, como a palavra diz, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que ele passou. Aprendeu a obedecer, foi aperfeiçoado mediante as aflições que ele passou. E tendo então encontrado o homem perfeito, o Deus perfeito, estabelece o pacto perfeito. Ao encontrar o homem perfeito, esse pacto foi estabelecido e absorve os demais pactos imperfeitos. E agora o que nós vivemos é um pacto glorioso. É glorioso viver o novo pacto. Todos os demais pactos tinham promessas de Deus, mas Deus não habitava nos homens. Todos os demais pactos tinham promessas, mas Deus não habitava nos homens. Eles carregavam um Deus externo, mas nós carregamos um Deus interno. Entenda uma coisa, todas as promessas já foram cumpridas no novo pacto. Tudo foi consumado, tudo estabelecido, tudo está em Cristo. Quer promessa, quer que Deus cumpra, esteja em Cristo, porque nele está todas as coisas.
Não há promessas a serem cumpridas. Tudo foi cumprido em Cristo Jesus. O antigo pacto era cheio de promessas. Cristo cumpriu todas as coisas. Nele está a promessa de glória, a promessa de vida, a promessa de toda uma eternidade. Tudo está em Cristo. E agora, nós não carregamos um Deus externo, nós carregamos um Deus interno. Agora, Cristo vive em mim, e esse é o poder do novo pacto. Cristo vive em mim, a graça vive em mim. A igreja contém o poder de Deus. Deus está edificando a sua morada nos homens. Deus está edificando a sua morada em homens e mulheres de paz, de saúde, de graça. Não podemos viver nos outros pactos. Nós podemos conhecer, podemos aprender, mas eu tenho que ser especialista nesse pacto. O que adianta aprender outros pactos se você não aprende no qual o pacto que você foi estabelecido? Se eu não aprendo aquilo que eu tenho que aprender, o que adianta você saber dos outros? Eu vou falar com amor o que eu vou dizer agora, porque nós ensinamos muitas coisas, amém? Temos que conhecer toda a palavra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que adiantou você fazer um seminário de tabernáculo se você não conhece o tabernáculo que andou sobre a terra? O que adianta você conhecer o tabernáculo de Moisés, conhecer sobre o tabernáculo de Salomão, saber o que cada utensílio representa, se você não conhece o tabernáculo vivo que habita dentro de nós? Se você não conhece o verdadeiro tabernáculo que andou sobre os homens, porque Cristo é o tabernáculo de Deus. E agora a sua igreja é a sua morada. Temos que aprender o que pertence a esse pacto, para não ficar fora do pacto. Pastora, tem como eu ficar fora desse pacto? Tem. Porque tem muita igreja fundamentada na lei. Muita igreja comendo comida contaminada. Muita igreja misturando a lei com graça. E Deus não habita no meio da mistura. Ele estabeleceu a sua aliança no novo pacto. Deus é extraordinário, querido. E o que tem que me sustentar é a sua vida. O que me sustenta é a sua vida, não são histórias bíblicas. O que vai me sustentar, querido, não é saber de Esther, não é saber de Moisés, não é saber de Abraão, não é saber se Abraão, vendeu a sua esposa 1, 2 vezes. O que vai me sustentar é a vida do Senhor. Pastor, eu não tenho que saber essas coisas? Tem que conhecer toda a Bíblia. Você tem que ver Cristo em toda a Bíblia. Mas histórias bíblicas não alimentam ninguém. O que alimenta o homem é Cristo. O que alimenta o homem é a vida de Cristo. Escuta, o homem carnal, o adúltero que habita em nós, o mentiroso que habita em nós, o ciumento que habita em nós, não pode ser vencido por versículos bíblicos. Não tem como você colocar uma mordaça, uma focinheira na sua boca, querido. É necessário que esse homem carnal, que esse velho homem morra. Não adianta você encher a sua boca de versículos bíblicos como se fosse uma focinheira e achar que isso vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é quando esse velho homem morrer, porque o novo pacto começa com morte. O novo pacto começa com morte. Tem que morrer. Deus não está aqui para melhorar quem você é. Deus está aqui para te matar. O novo pacto começa com morte do próprio Cristo na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. É morrer juntamente com Jesus na cruz, todo o velho homem, para que agora a vida de Cristo, a vida do Espírito, a vida do novo homem que ressuscitou com Cristo possa se manifestar. Deus não quer calar o velho homem, enchendo a boca dele com versículos bíblicos. Deus quer matar o velho homem.
Deus não está curando as feridas do velho homem. Deus está matando o velho homem. Ai, pastora, tá doendo. Ai, pastora, me dá aqui a mão. Não, querido, vai morrer, é para morrer mesmo. É para doer mesmo. Até que você entenda que tudo que é do velho homem tem que ir embora. Mas é uma morte com prazer, amém? Pastor, uma morte com prazer. Uma dor, uma morte com prazer. Por quê? Porque nós entendemos que quando eu morro, Ele cresce. Quando eu morro, Ele vive. Quando eu morro, Ele reina. É uma morte com alegria. Porque eu estou morrendo e Ele está crescendo dentro de mim. Nesse novo pacto, nós temos tudo. Nesse novo pacto, não há promessas. Nesse novo pacto, as promessas foram cumpridas. Porque Ele é o sim, Ele é o amém. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é tudo, Ele é a graça. Ele é suficiente. Nesse pacto, no novo pacto, no único pacto no qual a igreja deve estar estabelecida e fundamentada, porque não há outro fundamento. Nesse pacto, o centro de tudo é Cristo. Tudo é sobre Ele. Tudo está nele e tudo é para Ele. Cristo é o centro de tudo. Não há outra face, senão aqui está assentada no trono. Não há outra face que nós temos que ver, a não ser que está sentado no trono. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu já dei muitas aulas de Apocalipse, amém? Adoro falar de Apocalipse. E por séculos as pessoas tentam descobrir e discutir quem são os 24 anciãos que estão assentados no trono. Eu já recebi várias perguntas dessa pastora. Quem são os 24 anciãos que está assentado no trono? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Deus não mostrou quem são, não interessa. Se Deus não te mostrou quem é, não importa, porque o único rosto que serve, o único rosto que nós temos que ver é daquele que está assentado no trono, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Cristo Jesus. Ele é o centro, Ele está assentado no trono, no centro das igrejas. Os 24 tronos estão ao seu redor, mas Ele é o centro. Ele é a face que olhamos, Ele é a face que contemplamos. Não importa quem são os 24 anciãos, importa quem Ele é. É essa face que nós temos que ver, é Ele que nós temos que olhar. Sabe quando nós sabemos que nós entramos na dimensão celestial? Sabe como nós sabemos que nós estamos na dimensão do céu? Não é quando você cai, rodopia, ora em línguas, se arrepia. É quando você vê a face do Altíssimo. É quando você consegue contemplá-lo face a face. Porque a palavra vai dizer, quando eu vejo face a face, eu vou me transformando de glória em glória, de glória em glória. E somente a graça me leva a ver a sua face. Entenda uma coisa. Por que nós não podemos deixar de vê-lo? Porque Ele se tornou tudo para nós. Cristo não se tornou a minha mensagem, Cristo se tornou a minha vida. Cristo não é uma mensagem, Cristo é a vida da igreja. E esse é o poder do novo pacto. Esse é o poder da nova aliança. Não é uma mensagem, é uma vida. Já estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E antes do que eu vivia na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ele se tornou a minha vida. Muito mais do que uma mensagem, muito mais do que uma canção, muito mais do que um ensino. Ele se tornou a minha vida. Mateus 1:17, eu vou encerrar aqui, provavelmente. Mateus 1:17 vai falar assim para nós.
vai falar da genealogia de Jesus, amém? Aí no versículo 17 vai dizer assim: de Abraão a Davi se passou 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. Então eu te pergunto, igreja, a geração de Jesus, quem a contará? Quem contará as gerações que vêm a partir de Jesus? Incontáveis são. Eu não quero ser a geração de Abraão. Eu não quero ser a geração de Davi. Eu não quero ser a geração de José. Eu não quero ser a geração de Samuel. Porque o que está se levantando em todo lugar é a geração de Cristo. A de Abraão, a de Davi, a de José. Todas já passaram. Eu quero ser a geração de Jesus. Eu quero ser a geração de Cristo. Eu quero que quando me vejam, vejam a Ele. A geração que quando olha a igreja e vê na igreja o seu Cristo, o seu dono, o seu Senhor, o seu Rei. Que saiamos de todo pacto para entrar na realidade do novo pacto, aonde tudo é Cristo. A palavra vai dizer para nós em Hebreus 7:22 que Jesus se tornou a garantia de uma aliança superior. Jesus nos garantiu uma aliança superior. E Deus está edificando a sua igreja. Deus está edificando a sua casa. Deus está edificando o seu corpo. Deus está edificando a sua morada. Não baseado em histórias, mas em uma aliança, em um pacto eterno, em um pacto perfeito, em uma realidade. Enquanto estão esperando a construção de uma terceira morada em Jerusalém, tem homens e mulheres que trabalham de dia e de noite, porque Deus está edificando agora. Enquanto estão esperando a construção de um terceiro templo em Jerusalém, a igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor não dorme, porque Deus está edificando agora a sua morada. As pessoas que contêm véus, elas trazem coisas do antigo pacto para esse pacto. Mas as pessoas no qual o véu foi removido podem ver o que Deus está edificando agora. Quem tem ainda o véu não consegue edificar como Deus edifica, porque ainda traz coisas dos pactos antigos, mas o véu foi removido. A palavra vai dizer em Hebreus 10, versículo 20, por um novo e vivo caminho que Ele descortinou por meio do véu, isso é, por meio do seu corpo. E Mateus 27, 51 vai dizer: o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu, o seu próprio corpo rasgado. E agora, aqueles que estão no novo pacto podem ver como Deus edifica, como Deus faz, o que Deus está edificando. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento. Nós temos semeado, nós temos plantado, nós temos trabalhado, nós temos regado, mas agora, como eu disse semana passada, que vem o tempo dos líderes arquitetos, arquitetos do novo pacto, arquitetos da nova aliança, que na hora de edificar, tenham a mente de Cristo, tenham certos o desenho do Senhor, que estejam sobre o verdadeiro fundamento. Que não tenham a mente de plantação, porque a mente de plantação, ela é insuficiente para a edificação. Mas que Deus levante edificadores de paz, edificadores da graça, edificadores cheios de saúde, chamados para curar, chamados para tirar o cativo do cativeiro, chamado para pôr em liberdade aqueles que estão presos no mundo, presos no pacto errado. Somos chamados para colocar todos em Cristo. O Senhor está edificando a sua cidade, amém? Aonde os santos obedeçam Ele em amor. Fique de pé. Eu convido a todos vocês que são batizados a se alimentar da mesa do Senhor, amém?
O pacto que te permite comer da mesa do Senhor não é um pacto de homens, amém? Não é um antigo pacto, não é um pacto imperfeito, é o pacto perfeito do Senhor, amém? Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos transportou da morte para a vida, Ele decidiu se entregar por amor à minha vida e à sua vida, para tornar o seu corpo, a sua igreja, saudável, nutrida. Sabe por que o homem te impede de ceiar? Porque ele quer que você continue adoecendo. O homem te impede de comer de Cristo, porque ele sabe que somente um corpo de pé, nutrido e bem alimentado, consegue edificar a obra do Senhor. Homem nenhum tem o direito de impedir você de comer do corpo e beber do sangue, porque foi Ele que pagou o preço por você. Homem nenhum morreu por você ou morreria por você, mas Ele nos amou, amém? Nos amou tão profundamente que nos deu agora um alimento vivo, um alimento novo, um alimento sólido, um alimento que vai nos permitir nos tornar edificadores da tua casa, que aguenta a pressão da edificação, amém? Ele morreu naquela cruz para nos alimentar de um novo alimento, para que a igreja parasse de comer da comida contaminada dos homens. Então feche seus olhos, eles vão entregar a ceia, vamos louvar. Sua vontade.
Deus diz assim em 2 Coríntios 3, versículo 6: o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministro não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é aquele que dá a vida. Por isso mesmo, ele mesmo foi o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, aqueles que foram chamados recebam a promessa da vida eterna. Esse é o pacto da nova aliança. Posso eu falar de muitas formas, mas todas elas no novo pacto, porque o tempo do que foi se cessou, e nele se cumpriu todas as coisas, perfeito, porque além de cumprir tudo aquilo que era do imperfeito, se manteve cheio de graça, cheio de amor, cheio de vida. E olhe, eu, como ministro, do novo pacto, fiz da minha igreja, serem semelhantes àquilo que eu sou, ministros de uma nova aliança. Por isso, que toda maldição e enfermidade foram levadas na cruz do Calvário, porque a minha igreja tem que estar sã, sadia, levei toda maldição, toda dor, todo pecado, toda enfermidade, me fiz maldito, a minha igreja foi sarada, pelas minhas pisaduras, sarados foram, saudáveis são, curados são, porque a graça, e a paz, está sobre vós. O castigo que os trouxe a paz estava sobre ele. A minha igreja foi acolhida de paz, de graça, de amor, de vida. Esse é o alimento que sustenta a minha igreja. Entenda, não é apenas comer de um pão. Isso é uma representação do alimento que necessitam todos os dias. Todos os dias comam de mim, todos os dias bebam de mim, todos os dias se alimentem. Parem de dar ouvidos aos alimentos contaminados, a comida requentada. Eu sou o alimento fresco todos os dias. Sabe por quê? Não encontram o que tanto procuram, porque estão cheios, de comida, contaminada, que deixa o corpo doente. Não é assim que acontece com vós? Quando comem mal, adoecem. Quando comem comida estragada, adoecem. Assim é a minha igreja. Quando comem daquilo que não sou eu, adoece. Quando come daquilo que não sou eu, perece. Quando come daquilo que não sou eu, vai morrendo, e morrendo, e morrendo, e morrendo. E a minha igreja está cheia deles. De homens, de uma comida
vida contaminada de doutrinas de homens, da vontade do homem. Ramanaia, Ramana. E minha igreja só adoece, 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 adoece. Ramana, misturam, Ramana, acham, Ramana, que não vejo, Ramana, o que fazem, Ramanaia, Ramana. Até hoje nada mudou, a igreja, Ramana, continua, Ramanaia, Ramana, como Ramana, age antigamente, se misturando com esse mundo, se misturando com o Estado, se misturando com o sistema. Mentiras, Ramana, imundice, Ramanaia, Ramana. E minha igreja vai morrendo. Ramano, Ramano, Remana, Ramano, Ramana, a minha igreja, Ramana, Ramano, Ramana, que se encontra, Ramana, verdadeiramente enraizada, Ramana, em mim, na minha vida, no novo pacto, na nova aliança. Essa terá vida. Então eu procuro os verdadeiros. Eu procuro os verdadeiros. Não se iludam, Ramana, com os discursos, Ramana, bonitos. Remana, não se iludam, Ramana, Remana, com as ordens, Ramana, dos homens, Ramana, que desejam, Ramana, no seu íntimo, os seus próprios interesses. Remana, eu sou o cabeça da minha igreja, eu sou a vida da minha igreja, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o alimento, eu sou o sustento, eu sou a nutrição, eu sou tudo o que a igreja necessita. Se você crê, coma do corpo do Cordeiro.
sua face, teus olhos de fogo eu quero ver queimar intensamente. Toca o meu coração com as suas mãos, faz arder no peito uma paixão. Mostra-me sua face, seus olhos de fogo eu quero ver queimar intensamente. Toca o meu coração com as suas mãos, faz arder no peito. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 23, porque o que recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo dado por vós, isto fé em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança estabelecida no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Levante seu cálice aos céus. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua vida, pelo teu amor, pela sua entrega. Obrigada, Senhor, porque se colocou, meu Pai, na cruz do Calvário pela minha vida, pela vida da sua igreja, do seu corpo, da sua casa, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por todo o sacrifício, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por tudo que fizeste por nós, por ter nos tirado da morte e nos colocado na vida, Senhor. O cálice da nova aliança. Karamanaya remano, karamana hanaramana, karamano hanaramana, remana hanaremano, karamana, a nova aliança, ramana, estabelecida, ramana em mim, ramana. Então eu pergunto, ramana, as outras alianças estão estabelecidas, ramana em quem? Remana, se já acabou, se já se cumpriu, remana e ramana, se já foram, ramana tudo, ramana consumado, ramana, se já cumpri na minha carne toda a lei, ramana e o que esperam, ramana do velho, ramana e ramano, o novo pacto, a nova aliança estabelecido no meu sangue, ramana, a única garantia, ramana eterna, ramana é ramana, o sangue, ramana pelo qual, ramana comprei a minha igreja para o meu Pai. Ramana não é, ramana o que diz a minha palavra, compraste, ramana com preço de sangue, ramana mais precioso que todo ouro, ramana que qualquer pedra preciosa, ramana e ramana, o sangue, ramana comprou para o Pai, ramana a sua igreja. Então eu pergunto, Ramana, Hanaramano, Ramana, por quê? Ramana e Remana, Ramana, Hanaramana estão, Ramana edificando, Ramana onde? Ramana não mandei, não há garantias, Ramana em outro pacto, o sangue, Ramana que garante, Ramana a vida eterna, o sangue, Ramana que garante a nova aliança, o sangue que garante, Ramana o propósito, Ramana, a promessa, Ramana está no novo pacto, na nova aliança feita em mim. Ramana, eu sou o fundamento, Ramana e Ramana da nova aliança, do novo pacto, Ramana. E aqueles, Ramana que não querem, Ramana que não desejam, Ramana estão, Ramana cobertos pelo véu, Ramana e Ramano, Ramana aguardando, Ramana
Virá o dia, Ramana, em que todo véu, Ramana, será, Ramana, removido, Ramana, de seus olhos, Remana, Ramana. Eu, Ramana, fiz, Ramana, com que o véu saísse, mas o próprio homem colocou de volta em seus olhos, Ramana. O próprio homem pegou e tampou novamente os olhos, Ramana, Ramana, porque não quis ver a realidade que estava diante deles, Ramana, Ramana. E o homem, Ramana, cobre e cobre e cobre, Ramana, Remana. E quanto mais a Ramana cobre seus olhos, menos me vê. Mas, Ramana, eu removi todo véu, toda inimizade foi desfeita, toda inimizade foi desfeita. Por quê? Ramana, a inimizade do homem desfeita com o pai. Por quê? A inimizade, Ramana, dos judeus e dos gentios desfeita. Por quê? Ramana, por que desfeita toda inimizade? Porque não se edifica na inimizade. Ramana, Ramana, eu sou um rei de paz, Ramana, de amor, Ramana, de graça, Ramana, de vida, Ramana. Aqueles que creem, bebem e comem nessa vida todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque eu sou novidade de vida, eu sou o pacto eterno, eu sou a aliança eterna. Ramana, querem me achar, querem me ver, querem me ouvir, Ramana, parem de procurar no lugar errado, Ramana, Ramana, porque eu estou no pacto que eu estabeleci. Então, querem me achar? Lá me encontrarão verdadeiros adoradores, no espírito e em verdade me encontrarão. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue, que possamos não apenas falar do novo pacto, mas viver o novo pacto todos os dias. O novo pacto, o poder do novo pacto está na sua graça, está no seu amor, está na sua vida. O poder do novo pacto é Cristo em tudo, Cristo o centro de tudo, Cristo não como uma mensagem, mas Cristo como a nossa vida. Esse é o poder do novo pacto, esse é o poder da graça, esse é o poder do Evangelho. Que possamos então edificar da maneira certa, que se levantem os edificadores de paz, que se levantem os edificadores cheios de saúde, que se levantem os edificadores da graça, porque chegou o tempo de edificar. Bebam do sangue do Cordeiro. Aleluia. Olha, gente, geralmente o culto, de ceia demora mais, tá? Semana passada eu terminei o culto 1 hora. Aí hoje, porque é ceia, eu tô testando a pressão do pastor Bruno, né? Pra ver se ele tá mesmo saudável e aguenta a pressão de eu acabar o culto 1h30, né? 2 horas. Não, marido? Roberta, traz ela aqui. Vem cá você aqui. Vem cá. Vem você também. Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez? Eu quando olhei pra você veio pra cá, eu te vi sentado ali, aí Deus mandou te falar assim, que Deus tirou de um ambiente impregnado de ciúme, de inveja e de fofoca. Que Deus tirou de um ambiente que te fazia mal. Que não foi você que saiu, não. Foi Deus que te arrancou. Porque existem ambientes que, apesar de se chamarem igreja, eles matam as pessoas dentro da igreja. Existem ambientes, não, você não me conhece, fique tranquilo. Existe um tempo que finda hoje. Porque você saiu de casa e falou assim, Senhor, eu preciso de uma resposta de eu tenho que ficar. Eu preciso de uma resposta porque eu tenho minhas filhas para trazer para a casa do Senhor. Eu preciso de uma resposta porque aquele homem tem que vir também. Eu preciso de uma resposta porque a esperança tem que voltar para o meu lar. Eu preciso de uma resposta porque a esperança de Deus tem que voltar para a minha vida. Eu preciso de uma resposta porque eu preciso voltar a dormir. Eu preciso de uma resposta porque eu tenho que jogar os remédios fora. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Deus falou hoje para você assim. Existe um ventre no Rio das Pedras que vai mudar aquela região. Existe um ventre no Rio das Pedras
capaz não de só salvar suas filhas, não só de salvar os seus vizinhos, mas Deus olhou seu coração. Deus olhou seu coração. Um novo tempo começa. Deus falou assim para mim: toca nela, que vai ser como se fosse a primeira vez. Porque ela fala assim: Senhor, eu não te sinto faz tanto tempo. Senhor, eu não te sinto faz tanto tempo. Senhor, eu não te sinto faz tanto tempo. Ó Deus, só para hoje, como se fosse a primeira vez. 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 Todo ventre de depressão, de tristeza, de amargura cai hoje por terra em nome de Jesus. Toda corrente que te aprisionava, palavras que te falaram, cai hoje por terra em nome de Jesus. Deus te arranca de todo ambiente de fofoca, de todo ambiente de fofoca pseudo-espiritual, Deus te arranca hoje. Estamos aquecendo para sexta-feira. Faz assim com a sua mão. Obrigada, Senhor, pela manhã de hoje, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pelo poder que há no novo pacto, que opera em nós como sua igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, ser confiáveis, ordenados para manifestar a sua paz, a sua glória, a sua graça, Senhor. Que possamos ser, Senhor, saudáveis, que possamos conter saúde em corpo, no nosso corpo, como igreja, Senhor, para curar aqueles que precisam, para libertar os que precisam, para tirar dos cativeiros aqueles que estão em cativeiros, Senhor. Que sejamos uma igreja que traz vida e resposta, Senhor, em nome de Jesus, para esse mundo, e que edifica a sua casa e a sua morada, meu Pai. Que a unção de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, todos os dias se alimentando de um bom alimento que é Cristo Jesus em nós. Em nome de Jesus, vai em paz, querido. Deus te abençoe.